Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no Canto Rubro-Negro, saindo bem cedo às 6 da manhã o react da coletiva de Fábio Carille após Botafogo 0, Vitória 0, com Lucas Arcanjo sendo disparado melhor em campo. Dupla de zaga fez um bom jogo, os volantes defensivamente ajustaram, tenho que ser justo, principalmente no segundo tempo, defensivamente ajudaram realmente. Enfim, um jogo em que algumas peças conseguiram ir bem individualmente, mas o coletivo não foi bom, a gente sofreu muito, estourou no nosso goleiro a todo momento, a gente não conseguiu jogar, salvo ali por 10, 15 minutos e só, nada muito diferente disso, isso no segundo tempo quando entrou Eric, entrou Osvaldo, mas muito pouco. Fato é que é um empate fundamental, importante para quem quer continuar na Série A. Já peço o seu like, compartilhe com a galera, veja do lado de onde tem inscrever-se, tem o seja membro. Na verdade, se você clicar no inscrever-se, dê uma olhada se as notificações do Canto Rubro-Negro estão ativadas, porque eu acredito que a gente vai ter muita novidade aí até o dia do jogo do RB, então ative as notificações para não perder nada aqui do Canto, beleza? Bom, vamos lá, vamos ver o que Fábio Carille tem a dizer após Botafogo 0, Vitória 0, 1, 2, 3 e play. Coletiva de imprensa, professor Fábio Carille, após o jogo entre Vitória e Botafogo no Engenhão. Professor Carille, 2 jogos em sequência fora de casa, você ainda não teve a oportunidade de jogar diante do torcedor. Hoje, talvez tenha sofrido um pouco mais, mas conseguiu o ponto. E até conversei com alguns jogadores, lamentando o que ocorreu lá no Rio Grande do Sul. Vitória tem uma postura até criou mais ofensivamente e acabou não levando o resultado. Boa noite. Qual é o seu nome mesmo? Desculpa. Renan. Futebol tem umas coisas assim que a gente não consegue controlar. É claro que a nossa atuação contra o Inter ela foi melhor em relação a hoje. E lá a gente perdeu e aqui a gente acabou somando um ponto. Verdade. Se você olha o desempenho dos dois jogos, você poderia inverter, né? A gente poderia ter empatado do Inter e perdido do Botafogo, que seria mais condizente com as partidas. Mas futebol não é assim, né? Já fui várias vezes no Barradão jogar contra, né? E agora eu vou ter a primeira oportunidade de jogar do lado do torcedor. Sei o quanto é chato ali contra, né? E assim, bastante ansioso e na expectativa que a gente possa dar uma resposta com a casa cheia, nos apoiando. Bora, lotar o Barradão, vamos nessa. Que essa não vai ser uma luta só nossa aqui da diretoria, dos jogadores e da comissão, mas do torcedor também. Estando do nosso lado, tenho certeza o quanto que a gente se torna mais forte, né? E vai ser, cada jogo uma decisão, a nossa próxima decisão é Red Bull em casa. Boa noite, professor Carille, Mário da Silva, Rádio Grande Rio, Rádio Web Total. Carille, o Vitória chega hoje a 7 jogos sem marcar. Sei que você chegou no jogo anterior, no jogo contra o Inter, onde o colega até falou que o Vitória criou mais. E hoje o Vitória, apesar de ter conseguido alguns espaços no segundo tempo, chegou muito pouco ao gol do Botafogo. E quando chegou, as finalizações deixaram um pouco a desejar. Muitas ali, defesas fáceis para o John. Eu queria saber o que você pensa sobre isso, como consertar essa parte do Vitória, a parte ofensiva, porque vencer precisa de gol, né, professor? Com certeza, não tem outro caminho que não seja o trabalho, né? Todas as equipes, quando chega numa fase dessa, na pontuação, a confiança, ela passa. Eu já joguei futebol, já vivi situações assim, já em comissões técnicas, e eu sei que assim, não vai ter outra forma, a não ser trabalhando, a não ser direcionando melhor as situações, né? Estou no meu segundo jogo no Vitória com 3 treinos, e treinos assim ainda que não deu para ser intensos, porque ontem, véspera de jogo, não dá para colocar tanta intensidade, mas é um grupo que quer, né? É um grupo que quer muito, e a gente a cada dia vamos melhorar um pouquinho para que a gente possa buscar gol, sair dessas situações, que eles tenham confiança, né? E vai ser a cada dia, a cada trabalho. Anderson Matos, do canal do Dinâmico. Carille, o resultado foi importante, mas a exibição do time lhe agradou? Não agradou nenhum de nós, né? Não só eu, como os jogadores também. Sabemos que pode mais, por isso que eu falei, vamos comemorar esse ponto, mas sabendo que a gente tem que melhorar. Essa foi a minha conversa com os atletas no vestiário, né? E você vê todos balançando a cabeça, confirmando e sabendo que a gente precisa melhorar. E assim, a gente vai melhorar, nós vamos melhorar com o trabalho, com confiança, e nós da comissão ali abraçando todos ali para que eles possam fazer o melhor.
Paulo Roberto, Até aqui, boa coletiva. Vamos ver a pergunta de Paulo do Canto agora. Paulo que mandou, tá? Vamos ver. do Canto Rubro-Negro. Professor, novamente o Vitória não consegue sair em transição no primeiro tempo e forçou muita bola longa para o Kaiser, que não ganhou muitos duelos. Esse padrão em 2 jogos pode fazer com que no próximo jogo tenhamos mudanças, principalmente no setor ofensivo? Eu não gosto de falar de quem vai jogar, quem não vai, de mudanças. A gente acaba um jogo tão importante que nem esse, e a partir de amanhã eu começo a pensar no próximo adversário, né, analisar o que foi de bom, o que a gente tem que melhorar dessa partida, e esse momento é para isso, pós-jogo, né, e aí o dia a dia, conversando com a comissão, para que sexta-feira eu já defina o time, para que eles já saibam na sexta-feira quem vai jogar, para que a preparação emocional seja muito importante para esse jogo dentro de casa. Mas ele vai com o Renzo. É só o Renzo tá 100% que ele vai. Ele gosta de um centroavante mais de área, centroavante com característica de mais primeira bola. Ele vai com o Renzo. Não sei se vai domingo, mas é inevitável. Clérison Amorim, da Rádio Metrópole. Carille, as principais jogadas do Botafogo foram com o Arthur pelo setor ofensivo direito, porém encontrou uma marcação muito consistente. Fala um pouco do papel defensivo do garoto Maicon Jesus. O Maicon, para mim, um atleta que eu não conhecia, foi uma surpresa agradável no jogo em Porto Alegre, né, sustentou bem ali, marcar o Wesley a gente sabe que não é fácil, o atacante que vai todas dentro, e ele se comportou muito bem, né? Mas não era o Carboneiro caindo do lado, não, o Carboneiro lá do lado direito, verdade, era o Wesley. Garoto de 19 anos, promissor demais e que tem a confiança de todo o grupo, né? Isso é importante. Quando eu já cheguei, já ouvi relatos de todos assim, que é um jogador que muito promissor, e a gente tem que dar todo o suporte para que ele cresça cada vez mais. Dito isso, eu não gostei de Maicon no jogo não, mas já falar sobre isso no pós-jogo. Vitor Lírio, do Camisa 5 e Radar Baiano. Carille, hoje o Vitória foi com a postura clara de se defender e até tentou atacar um pouco mais o Botafogo no segundo tempo. Queria que você explicasse as entradas de Eric e Oswaldo no time na segunda etapa. Não, isso é bem simples de explicar, o que a gente pensou ali. Como a gente não conseguiu ficar com a bola, o desgaste desses jogadores acabam sendo maior, tendo que fazer corredor, principalmente do lado do Vitinho aqui, que apoia o tempo todo, que chega dentro da área para terminar as jogadas o tempo todo. Então ali foi para ganhar experiência, foi para procurar ficar um pouquinho mais com a bola. O Eric também tem essa característica de prender a bola do outro lado, né? Conseguimos desafogar um pouquinho mais em certos momentos, e essa foi a ideia para aquele momento. Funcionou durante 10, 15 minutos, funcionou, depois voltou ao que estava. Mas foi o único momento que o Vitória conseguiu jogar. Gustavo Nascimento, do Varela Net. Boa noite, Carille. Tivemos hoje a estreia do português Rubem Rodrigues, que entrou no lugar do Mateuzinho já no final do jogo. Queria que você projetasse se existe a possibilidade de ambos os atletas jogarem juntos e se essa possibilidade encaixa no seu modelo de jogo, ou se você vê os dois disputando posição. Não, podem jogar juntos, sim. Vou ter um certo cuidado nesse momento, porque a última partida desses jogadores foi no começo de maio, no mundo árabe ou lá na Europa, onde eles estavam, o caso do Renzo também. Então a gente tem que ter cuidado para colocar esses jogadores aí, porque estão sem ritmo de jogo, são 70 dias que fizeram a última partida, a gente vai ter que ter muito cuidado. Então no primeiro momento não vejo, tá? Mas ali na frente essa possibilidade existe. Guma Guedes, do Panorama Rubro-Negro. Carille, até o momento são 2 jogos fora de casa com esquema reativo e performances que agradaram o torcedor. Contudo, agora Veja bem, Guma. Um abraço pra Guma. Veja bem. terão 2 confrontos em casa. No Barradão, a forma de jogo vai mudar? Você vai para cima do Bragantino no domingo e do Sport no meio da semana? Aqui a gente vai falar de jogo a jogo, né? Então, a partir de agora a gente começa a falar do nosso próximo adversário, que é a nossa próxima decisão, para depois a gente pensar no Sport. A gente tem que ser organizado o tempo todo. Ainda acho que a gente precisa ficar mais com a bola. A gente está entregando a bola muito fácil para o adversário e com isso a gente fica muito no nosso campo, né? Então, de rodar, até que o segundo tempo a gente conseguiu achar o lado oposto e entrar mais no campo adversário. Então, no Barradão, partindo da ideia das mudanças que ele fez, ele vai com Eric e Mateuzinho. Ele falou de Rubem, que tem que tomar cuidado, então ele vai com Eric e Mateuzinho. Ele elogiou, vejam pela lógica, ele falou que Eric prende mais a bola do lado direito. E agora ele falou que a gente precisa ficar mais com a bola. Então é capaz dele ir no Barradão com Eric e Mateuzinho.
E aí na esquerda pode ser o próprio Oswaldo ao invés de Lucas Braga. Não sei se ele vai com o Renzo, enfim, mas partindo da ideia que ele quer ter um pouco mais a bola, acho que ele vai equilibrar nesse sentido. É isso que eu busco, que eu vou insistir, que eu vou trabalhar para que a gente seja mais equilibrado, né? Agrida mais o adversário e tire o nosso time mais lá de trás. Então, o nosso próximo objetivo é agora o Red Bull, que vem fazendo uma ótima campanha e que a gente tem que buscar a vitória, mas principalmente muito organizados. Tássio Caldas, do Ben News. Carille, sabemos que este é seu segundo jogo que você teve muito pouco tempo para trabalhar. Mas hoje percebi que o Vitória sofreu muito com a marcação em linha alta do Botafogo nas 2 etapas, mesmo jogando a maior parte do jogo com 3 volantes. A situação mudou com suas alterações na segunda etapa, quando pude perceber a sua intenção de propor mais o jogo. Desconsiderando o placar da partida, que foi positivo diante das circunstâncias, queria saber de você, dessa forma, que você pensa em jogar com Vitória nesse primeiro momento, enquanto aguarda a chegada de reforços, se será algo definitivo para a temporada ou se você adotará uma ideia de muitos treinadores de montar seu esquema de jogo a depender de cada adversário. Não, dificilmente eu vou fazer isso. Eu gosto de criar uma ideia de jogo que eu ainda não sei qual vai ser. Preciso de um Importante isso, criar uma ideia de jogo que ainda não sei qual vai ser. tempo maior para treinar, para deixar as coisas mais definidas. Não gosto de muitas mudanças, porque aí gera uma certa dúvida nos atletas. A gente não está no momento de trazer dúvida para dentro em momento algum. Eu tenho o Eric, que é um jogador que eu acredito muito, que já foi bem em vários clubes grandes e que hoje poderia até ter começado com ele, mas vinha de um problema de panturrilha. A gente sabe que o sintético exige mais, né? Então, vai começar com o Eric domingo. A gente tem alternativas ali para ter jogadores mais decisivos na frente, né? Então a partir de amanhã a gente começa a pensar com calma para ver o que vai ser o melhor contra o Bragantino. Entrevista coletiva. Ele vai começar com o Eric domingo. Essa é a sensação que eu saio da coletiva. Quero saber a sua opinião. Tem pós-jogo hoje 8h30, tem um bocado de coisa aqui. Amém, né? Espero que tenha um bocado de coisa aqui no canto hoje. Ative a notificação para não perder nada, tá? Um abraço, tamo junto. Deixa o like, se inscreva. Valeu, fui!